Você já percebeu que o tempo não é uma linha reta? Não é um aliado que espera sua permissão para avançar. O tempo é um predador silencioso, uma força invisível que não se curva diante dos seus desejos, planos ou promessas vazias. Ele avança enquanto você hesita, enquanto você finge que tem amanhã. Você acorda todo dia com aquela sensação de que o mundo está ao seu alcance, que o tempo está do seu lado. Mas isso é mentira. O tempo está contra você, e sempre esteve. Ele se aproveita da sua procrastinação, da sua desculpa, da sua fraqueza. Enquanto você se perde em ilusões, o tempo trabalha para apagar sua existência. Cada minuto desperdiçado é uma facada silenciosa no seu futuro, no seu potencial, na sua dignidade. O tempo não tem misericórdia para com quem hesita. Ele não sente pena dos que ficam para trás, nem para os que choram pelos erros que poderiam ter evitado. Quando você finalmente entender o que ele realmente é, vai ser tarde demais para voltar atrás. E o pior, você vai aprender essas lições com sangue e dor, com noites sem dormir, com promessas quebradas, com a solidão que ninguém vê. Vai sentir o peso da derrota na alma, vai olhar para o espelho e não reconhecer o que sobrou. Porque o tempo não ensina com palavras suaves. Ele ensina com o silêncio dos que desistiram, com a ausência dos que não lutaram, com a sombra dos que foram esquecidos pelo próprio relógio. Se você quer continuar vivendo na ilusão de que o tempo está ao seu lado, fecha esse vídeo agora. Se quer a verdade nua e crua, sem dó, sem piedade, fica aqui comigo. Porque hoje você vai descobrir que o tempo não é seu aliado, é seu maior inimigo. E ele vai te ensinar lições sombrias, lições que você nunca vai esquecer, mesmo que deseje com todas as forças. Prepare-se para encarar o que poucos têm coragem. Lição 1. O tempo não perdoa a sua preguiça. Ele devora quem se entrega ao conforto. Você já parou para pensar que cada segundo que passa é um pedaço da sua vida que nunca mais volta? Que o tempo é um inimigo invisível, que não tem compaixão, que não sabe o que é piedade? Enquanto você se enrola em desculpas, dizendo que amanhã vai começar, o tempo já está te enterrando vivo, lentamente. Ele não vai esperar você estar pronto, porque a vida não funciona assim. O tempo não para ninguém, não para você, nem para aquele que acha que tem tudo controlado. Ele simplesmente avança, e se você não acompanha o ritmo, será esmagado por ele. Você sente aquela preguiça, aquela vontade de desistir, aquela voz interior que sussurra para deixar para depois, para ficar mais um pouco na zona de conforto. Mas essa voz é a sua sentença de morte. Cada minuto que você passa sem agir, o tempo destrói um pouco mais do que você poderia ser. É como uma chama que se apaga lentamente, sem alarde, até que tudo vire cinzas e escuridão. E não se engane, não é só o que você perde no exterior, dinheiro, status, oportunidades, é o que você perde dentro de si mesmo. O que você poderia ter construído, os sonhos que poderia ter realizado, as versões de você que poderiam ter existido, mas que ficaram aprisionadas pela sua própria inação. O tempo não perdoa quem adia o inevitável. Ele não tolera quem espera o momento perfeito. Esse momento perfeito nunca chega. Só existe o agora, e o agora é implacável. Você pode até tentar fingir que está descansando, se preparando, estudando, se organizando. Mas o tempo sabe quando você está só empurrando a responsabilidade com a barriga. E quando você perceber que perdeu a batalha, o estrago estará feito. As oportunidades terão passado, as pessoas terão seguido em frente, e o que restará para você será o amargo sabor do arrependimento. É aí que o tempo se mostra ainda mais cruel. Ele te dá a chance de viver, mas não te garante uma vida plena. Você pode estar vivo, mas completamente morto por dentro. Essa é a lição mais brutal e sombria que o tempo pode te ensinar. O tempo não perdoa a sua preguiça. Ele devora sua alma, seu potencial e seus sonhos. Se você não luta contra a inércia vai te engolir inteiro. Se você não corre atrás,
O tempo vai passar por cima de você e não vai olhar para trás. É uma guerra constante entre você e o tempo nunca perde. Mas quem disse que você precisa perder? Se quer sair desse ciclo vicioso, tem que se levantar agora. Tem que esmagar essa voz que te paralisa. Tem que olhar para o monstro nos olhos e gritar que não vai ser dominado. Cada segundo importa. Cada escolha que você faz agora decide se você vai ser o caçador ou a presa. Não existe descanso para quem quer vencer. Não existe pausa para quem quer deixar uma marca. A única escolha verdadeira é agir, com urgência, com coragem, com brutalidade contra a sua própria fraqueza. Você pode escolher ser o fantasma da sua própria vida, ou pode escolher ser o fogo que queima, que transforma, que não aceita ser apagado. O tempo não espera. O tempo não perdoa. Mas ele também não escolhe quem vence. Isso depende apenas de você. Então, qual será a sua decisão? Lição 2. A ilusão da pressa. O tempo castiga quem se apressa sem direção. O tempo não é apenas um predador silencioso que devora quem espera demais. Ele também é um carrasco impiedoso para quem corre sem saber para onde vai. Você já percebeu como muita gente vive acelerada, mas sem destino? Corre atrás de metas vazias, tenta alcançar sonhos que nem sequer entende direito, só para preencher o vazio que sente dentro. Essa pressa é um veneno disfarçado de urgência. É o desespero que nasce do medo de perder tempo, mas que acaba perdendo o tempo que realmente importa. Quando você age sem propósito, o tempo não perdoa, ele castiga. Cada passo dado sem direção clara é um passo que te afasta do que realmente vale a pena. É como se você estivesse correndo numa estrada sem fim, girando em círculos, se cansando sem avançar. Enquanto isso, o tempo observa, implacável, rindo da sua ilusão de estar fazendo algo grandioso. A verdade sombria é que a pressa sem sentido é tão perigosa quanto a inércia, porque a pressa te leva para o buraco, para o abismo onde os sonhos morrem sufocados pela falta de foco. E sabe qual é a pior parte? A maioria das pessoas nem percebe que está presa nesse ciclo. Elas vivem dizendo: preciso acelerar, tenho que fazer acontecer. Mas não sabem o que, nem por quê. Sem clareza, a ação vira ruído. O tempo vai passando, e o que resta é o desgaste, a frustração, o cansaço sem recompensa. Enquanto isso, os verdadeiros vitoriosos caminham com passos firmes, medidos, conscientes. Eles sabem que o tempo é um juiz implacável que avalia cada escolha, cada movimento. E é esse equilíbrio entre agir rápido e agir certo que define quem sobrevive e quem é esquecido. A lição cruel que o tempo nos ensina aqui é: mais vale um passo lento e seguro do que 1000 passos apressados para lugar nenhum. O tempo pune o desespero e recompensa a disciplina. Ele é amigo dos que respeitam o ritmo da vida, que alinham seus passos ao seu propósito. Se você quer vencer essa guerra invisível, pare de correr sem rumo. Pare de se apressar para fugir do medo de perder tempo. Comece a agir com inteligência, com estratégia. Porque o tempo, esse juiz implacável, não se impressiona com velocidade, mas com resultados reais. O tempo vai testar sua paciência, sua força e sua clareza. E só aqueles que entenderem que não basta correr, mas é preciso saber onde chegar, vão sobreviver. Essa é a segunda lição sombria, cruel e verdadeira que o tempo ensina. Não seja um refém da pressa, seja o mestre do seu ritmo. Se você não aprender isso, vai continuar a viver uma vida sem sentido, acelerando para lugar nenhum, enquanto o tempo escapa pelas suas mãos, rindo da sua impotência. Então, a pergunta que fica é: você vai escolher a pressa vazia e o desgaste inútil? Ou vai encontrar a força para desacelerar, se concentrar e caminhar na direção certa? O tempo não perdoa, mas ele dá oportunidades para quem aprende a respeitá-lo. O que vai fazer com a sua? Lição 3. O tempo revela sua verdadeira face e destrói quem vive de mentiras. O tempo não é apenas um senhor que passa e leva o que é supérfluo.
Ele é o carrasco que arranca as máscaras, que expõe as verdades ocultas sob camadas de falsidade. No começo, é fácil enganar a si mesmo, dizer que está tudo bem, que tudo está sob controle, que o que importa é a aparência. Mas o tempo tem uma maneira cruel de jogar a máscara fora. Ele mostra quem você realmente é, sem maquiagem, sem filtros, sem rodeios. Você pode mentir para o mundo, pode fingir ser forte, pode construir castelos de ilusão, mas o tempo sabe a verdade, e ele a revela, implacável. A cada dia que passa, as mentiras que você conta para si mesmo ficam mais pesadas, mais difíceis de sustentar. E o tempo não tem paciência para essas fábulas. Ele vai desmoronar tudo quando menos esperar. Aqueles que vivem de aparência, que escolhem o caminho da mentira para evitar o confronto com a própria realidade, estão assinando sua própria sentença. O tempo não apenas destrói o que é falso, ele destrói quem vive nele. E a pior parte, o estrago não acontece de uma vez. É um lento processo de erosão, de perda de respeito, de auto-engano gradual que corrói a alma. Até que um dia, a verdade bate na porta e você não pode mais negar. Seja na forma de uma traição, de um fracasso, de uma solidão esmagadora, a verdade aparece. E quando ela vem, não tem volta. O tempo não perdoa a falsidade. Ele pune com a exposição e o isolamento. Por isso, a lição que só o tempo pode ensinar é cruel, mas necessária. A mentira que você vive hoje será o peso que vai carregar amanhã. Se você não encarar suas verdades hoje, o tempo vai forçar o encontro amanhã, e de uma forma que vai doer muito mais. O tempo é um espelho que reflete sua essência, nua e crua. Não adianta fugir, porque a fuga só adia o inevitável sofrimento. Por isso, se você quer sobreviver a essa jornada implacável, tem que começar pela brutal honestidade consigo mesmo. Tem que se despir das mentiras, das ilusões e das máscaras que usa para esconder seu medo. Só assim o tempo vai se tornar seu aliado, não seu algoz. Porque quem vive na verdade, mesmo que dolorosa, constrói uma fortaleza interna inabalável. E é essa fortaleza que vai resistir ao tempo, que vai transcender suas crueldades e te transformar em alguém realmente livre. Não tenha medo da verdade, pois ela é a única coisa que o tempo respeita de verdade. Não adianta tentar enganar o tempo, ele sempre te pega, e quando isso acontecer, é melhor estar preparado para encarar o que é real, por mais sombrio que seja. Então, a escolha é sua: continuar vivendo uma mentira confortável, ou encarar a verdade sombria e crescer de verdade. O tempo está esperando sua resposta. O que você vai escolher? Lição 4. O tempo não perdoa quem vive no passado. Ele abandona os presos da memória. Você já percebeu como o passado pode ser uma prisão? Um cárcere invisível, mas tão real que sufoca, corrói e paralisa. O tempo não se importa com as suas lamentações, com suas dores antigas ou suas lembranças queridas. Ele simplesmente segue em frente, indiferente aos seus apegos. E enquanto você fica preso nesse ciclo, remoendo os mesmos erros, as mesmas perdas, o tempo te abandona, te deixa para trás, como um corpo esquecido no chão. Viver no passado é se recusar a crescer, é negar o presente, é suicidar o futuro. O tempo cobra um preço alto para quem não aprende essa lição. Ele pune com a solidão, a estagnação e a desesperança. Enquanto o mundo avança, você fica parado, repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas histórias, como um disco arranhado que nunca muda a melodia. E sabe o que é pior? Essa prisão que você constrói com suas próprias mãos é a mais cruel de todas. Porque quem vive preso ao passado não percebe que está se enterrando vivo, dia após dia. O tempo quer que você entenda uma verdade amarga. O passado é um peso morto que só serve para te afundar. Você não pode mudar o que já foi, não pode apagar os erros cometidos, não pode recuperar o que perdeu. Mas pode decidir o que fazer com tudo isso agora, neste exato momento. A liberdade só vem quando você aceita que o passado
é só um capítulo da sua história, não o livro inteiro. O tempo exige que você solte essa bagagem, que quebre as correntes da saudade e do arrependimento, para que possa caminhar de cabeça erguida para o futuro. Não é esquecimento, é superação. Superar não significa negar o que foi, mas sim aprender, crescer e seguir em frente, com a coragem que só o tempo pode forjar. Se você não fizer isso, vai continuar vivendo no passado, um fantasma preso ao que já morreu, enquanto o presente e o futuro escapam das suas mãos. E o tempo não espera. Ele avança implacável, levando quem não está disposto a soltar o que não serve mais. Essa é a quarta lição, sombria, dura, mas essencial. Pare de viver no passado, ou o tempo vai te deixar para trás. O tempo não tem compaixão para quem se recusa a mudar. Se você quer sobreviver, precisa aprender a deixar ir tudo aquilo que te prende, te limita, te destrói. Porque só assim você vai encontrar a verdadeira liberdade, a força de viver no presente e a esperança para o futuro. O tempo está passando, e a escolha é sua: ser um prisioneiro do passado ou o mestre do seu destino. Qual vai ser? Lição 5. O tempo mostra quem realmente se importa e quem só estava de passagem. No começo, as pessoas te cercam. Elas sorriem, batem nas suas costas, juram lealdade, fazem promessas bonitas. Mas o tempo, esse juiz silencioso, vai observando tudo. E uma das lições mais duras que ele ensina é: nem todo mundo que anda ao seu lado está com você de verdade. Quando tudo está bem, quando há vantagens, quando você é útil, as pessoas aparecem. Mas basta a maré virar, a tempestade chegar, e você verá quem permanece. O tempo vai afastando os falsos, um a um, sem aviso, sem barulho. De repente, você olha para os lados e não sobrou quase ninguém. E isso vai doer. Vai ferir o orgulho, vai questionar sua importância, vai fazer você se perguntar se vale a pena confiar de novo. Mas é necessário, porque quem nunca foi traído, abandonado ou esquecido, nunca entendeu de verdade o valor de quem fica. O tempo não quer te proteger dessa dor. Ele quer te preparar, porque mais cedo ou mais tarde, você vai precisar aprender a andar sozinho. Vai precisar confiar na própria força. Vai precisar levantar quando ninguém mais estender a mão. E esse dia vai chegar. O tempo garante isso. A grande lição é: as máscaras caem com o tempo. Aqueles que estavam por interesse, por conveniência ou apenas por carência, vão desaparecer. E aqueles poucos, muito poucos, que permanecerem, esses sim, merecem espaço no seu mundo. O tempo, cruel como sempre, só deixa ao seu lado quem é verdadeiro. Mas até descobrir quem são esses, você vai se decepcionar, vai quebrar a cara e vai sangrar por dentro. É o preço. E não adianta reclamar, não adianta culpar os outros. Cada traição, cada ausência, cada decepção é só mais uma lição. O tempo te ensina a parar de esperar demais dos outros e a se tornar alguém que sabe ficar de pé sozinho. Porque no fim, quem fica não é quem promete, é quem prova, dia após dia, que tem coragem de estar ao seu lado até nas piores horas. A quinta lição é clara e direta. O tempo mostra quem é verdadeiro e leva embora quem nunca foi. Aceite isso, ou vai continuar colecionando ilusões. O tempo está limpando sua estrada e só fica quem merece. Lição 6. O tempo pune quem desperdiça oportunidades e ele não oferece as mesmas duas vezes. A vida te dá chances, momentos únicos que surgem de forma discreta, quase imperceptível. E enquanto você hesita, pensa demais ou se afoga no medo, o tempo passa. E quando passa, ele não volta. O tempo não tem paciência com indecisos, com covardes, com aqueles que esperam a hora perfeita. Porque a verdade é simples e brutal. A hora perfeita nunca existiu. Cada oportunidade ignorada, cada decisão adiada, cada caminho não seguido, o tempo anota e ele cobra. Pode até parecer que nada aconteceu no instante em que você recuou, mas anos depois,
Você sente o peso. Percebe que poderia estar em outro lugar, vivendo outra vida, se tivesse agido quando teve a chance. O tempo pune de forma silenciosa. Ele não grita, não ameaça, não discute. Ele apenas deixa você colher as consequências do que deixou de fazer. E o mais cruel: as oportunidades raramente batem duas vezes na mesma porta. O tempo te ensina que as melhores coisas não esperam. Não ficam paradas te dando tempo para organizar sua coragem ou sua vontade. Ou você vai ou fica. E quem fica, fica para trás. E aí, mais tarde, quando você olha para a vida de quem teve coragem, bate a dor, o arrependimento, a vergonha. O tempo não tem piedade de quem desperdiça o presente esperando o futuro, porque o futuro nada mais é do que o resultado daquilo que você teve coragem de fazer, ou não, hoje. Quantas vezes você já se pegou pensando: se eu tivesse começado há 5 anos atrás? Pois é, e daqui a 5 anos você vai repetir a mesma frase se continuar nesse ciclo. A sexta lição é essa: o tempo pune os que hesitam e não devolve aquilo que você deixou passar. Cada oportunidade perdida é um preço que você ainda nem sabe o quanto vai custar. Mas pode ter certeza, o tempo não esquece, e a conta chega. Lição 7. O tempo ensina que ninguém vai te salvar, e que a salvação sempre depende de você. Durante boa parte da vida, você alimenta a ilusão de que alguém vai aparecer, que em algum momento, alguma mão vai se estender, alguém vai notar sua dor, vai te tirar do buraco, vai resolver sua bagunça. Mas o tempo, impiedoso, vai destruindo essa fantasia. Aos poucos, ele te mostra que as pessoas têm seus próprios problemas, seus próprios demônios, suas próprias lutas, e esperar que alguém carregue o seu peso, além do próprio, é ingenuidade. Você percebe que o mundo não se importa se você está cansado, que ninguém vai adiar a vida porque você está com medo, que as coisas não vão parar de desabar porque você não está pronto. E aí vem o choque. A única pessoa que realmente pode mudar o rumo da sua vida é você. Por mais que doa, por mais solitário que pareça, o tempo vai te ensinando que a única saída está na sua atitude, no seu esforço, na sua coragem de seguir, mesmo sem apoio. Você pode até ter gente ao redor por um tempo, mas no momento em que o abismo aparece, é com você. A escolha de pular, ficar ou recuar sempre será sua. O tempo ensina que ninguém deve nada a você, que a vida não carrega quem se recusa a andar, que o mundo não vai parar para esperar a sua decisão. E quanto mais você demora a assumir isso, mais pesado o fardo fica, mais fundo o buraco se torna. A lição final dessa lista é a mais cruel, mas a mais libertadora. Ninguém vai te salvar. Só você pode fazer isso. Quando você aceita essa verdade, o jogo muda, porque finalmente entende que o controle sempre esteve nas suas mãos e que o tempo não te deve nada. Ele só oferece o cenário. Você decide se vai ser vítima ou dono do próprio caminho. E se escolher esperar, o tempo vai passar de qualquer jeito, com você parado ou caminhando. A decisão sempre foi sua. Agora que você ouviu essas 7 lições sombrias que só o tempo é capaz de ensinar, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Porque é sempre assim. A maioria escuta, sente o impacto, se reconhece em cada palavra, e no dia seguinte, volta a repetir os mesmos erros, volta a desperdiçar tempo, volta a se enganar achando que alguém vai salvar, que a vida vai ser justa, que o amanhã vai esperar pela sua coragem. Mas a realidade, a que poucos têm estômago para encarar, é simples. O tempo não espera. Ele não negocia, não discute, não sente pena. Ele passa e cobra. E se você for fraco, ele destrói. Se você for lento, ele arrasta. Se você for cego, ele engole. Só sobrevive nesse jogo quem entende que as regras são duras. Quem aprende a caminhar no escuro, com medo mesmo, mas segue. Quem para de esperar a aprovação, o cenário perfeito, o salvador. O tempo é cruel, mas também é justo.
Ele entrega exatamente aquilo que você plantou. E no final, quando ele te cobrar a conta, não adianta chorar, implorar ou culpar os outros. Vai ser só você e o resultado das suas escolhas. Então, antes que mais um ano, mais um mês, mais um dia seja jogado fora, olhe para o espelho e seja honesto. Você está pronto para pagar o preço da vida que diz querer? Porque se não estiver, o tempo não vai parar para você se preparar. Ele vai passar e a conta vai chegar. Aqui nesse canal, não vendemos ilusões. A gente entrega a verdade, nua e crua, como ela é. E quem não aguenta, desiste. Quem aguenta, veste o traje interno e segue em frente. Se você ficou até aqui, é porque dentro de você ainda existe força. Então prova isso. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa desse soco de realidade. E lembra, o tempo é implacável, mas quem aprende a lidar com ele, deixa de ser vítima e se torna dono da própria história. Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou Dorian Vex do canal Traje Interno.